Deus, muito obrigado por esse dia. Cuide de todos que estão aqui. Senhor, muito obrigado pelas vidas que estão aqui, Senhor, acompanhando aqui no presencial. Muito obrigado pelas vidas que estão lá no online, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida do meu pai, pastor Fernando. Que o Senhor possa abençoar para que ele traga uma palavra abençoada. Que o Senhor guie o coração dele para o que esteja certo. Que a palavra dele possa entrar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filho. Graça e paz, amados. Boa noite. Que Deus abençoe você que está aqui, você que está em casa. Nós precisamos realmente da intervenção do Senhor na nossa vida. Se a nossa história começou porque Ele nos amou primeiro, nós temos que ter a certeza a todo instante que Ele é conosco, Ele é com você, Ele é comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer, porque Ele está comigo. Nosso Deus está sempre presente. Eu quero fazer um convite a você que vamos aí falar da palavra do Senhor. Pegue a tua Bíblia e vamos abrir aí no livro de Salmos. Você que está em casa, você aqui, pegue tua Bíblia e nós vamos ler aí alguns versos de Salmos, número 142. Nós vamos ler aí juntos, verso 1 ao 3. Em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz. Você tem elevado ao Senhor alto a sua voz, de forma pública, nada às escondidas? E o texto diz assim: ao Senhor suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento. E ele apresenta a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Nós estamos aí lendo sobre o fato de Davi. Davi, neste momento, estava, se vocês lerem aí o direcional do texto, é uma oração que ele faz quando estava na caverna. Essa caverna é conhecida como caverna do Adulão. E este nome você vai ver em umas primeiras citações em Gênesis capítulo 38. Logo após os filhos de Jacó terem vendido José aos midianitas, Judá, muito entristecido com este fato, ele sai fora do convívio da sua família e caminha em direção a Adulão. E lá então Judá abriga-se, hospeda-se em uma casa de um adomita. Essa terra de Adulão era a antiga terra dos cananeus, povo inimigo de Deus. Você também vai ver isso no livro de Josué, capítulo 12, quando há a relação das cidades conquistadas através de Josué. Nós temos essa citação no livro de 1 Samuel, capítulo 24, aonde este fato acontece. 1 Samuel, capítulo 23, Davi com seu exército faz uma consulta ao Senhor se deveria ir a Keila, lutar contra os filisteus para defender o seu povo. E o Senhor orienta que ele deva ir, vá e vai vencer. E ele vai e vence.
Mas nesse mesmo período, o rei Saul o perseguia por toda Israel. E quando então Davi vence e volta, o rei Saul fica tomando conhecimento deste fato. Aonde estava Davi? E ali então, rei Saul junta seus homens e vai em busca de Davi, perseguindo, desejando a morte dele. E no capítulo de 1 Samuel 24, nós temos esse encontro então. Quando rei Saul com seu exército encontra Davi, rei Saul recebe a notícia: olha, os filisteus estão invadindo nossa terra. Precisamos retornar. E então, ali é parado a perseguição, rei Saul volta com seus homens, e então Davi, naquela localidade, procura se abrigar, e ele se abriga nesta caverna. E ali ele permanece. Novamente, chega a ouvidos de rei Saul que Davi se encontrava ali, naquela região. Novamente vai a perseguição. E dessa vez, diz a palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 24, que o rei Saul escolhe 3.000 homens para ir em perseguição a Davi. E Davi, então, naquele momento, havia com ele 600 homens. Olha a agonia de Davi. Vinha sobre ele um exército 5 vezes maior. O que você faria? Você clamaria? Clamar é gritar, é falar em alta voz. Clamar é expor a sua necessidade para que os outros ouçam, para que aquele que então ouve possa então te socorrer. Será que nós estamos clamando nos dias de hoje? Davi então neste momento ele se sente acuado. E nessa caverna aonde ele se encontra, o rei Saul vai até essa caverna. Diz a palavra no 1 Samuel capítulo 24, que o rei Saul entrou lá para aliviar o seu ventre. Davi então se aproxima, pega a orla do manto do rei, corta um pedaço. Quando o rei sai dessa caverna, nem percebe o que lhe faltava como um pedaço. Mas o Davi fala a ele em voz alta, que assim como ele pôde tirar um pedaço do manto, poderia ter tirado a vida do rei. Mas ele nunca tocaria, porque ele não tinha em seu coração nenhum desejo mau contra o rei Saul. Não tinha contra ele nenhuma rebeldia. É dentro desse contexto que acontece este salmo, aonde uma pessoa que estava sendo perseguida e que não desejava mal do seu perseguidor, clama ao Senhor. E essa introdução foi para que você entendesse o contexto. Diante de uma perseguição, de um exército poderoso, e que 5 vezes maior do que ele, de forma alguma, Davi teria salvação. Aos olhos humanos, homem contra homem, a peleja seria a derrota de Davi. E Davi, então, dentro dessa caverna, nesse período, escreve depois, relatando este fato, o clamor ao Senhor, porque somente dele. E aí no verso 2 diz assim: derramo perante ele a minha queixa, o meu clamor, a minha súplica. Olha,
Nós precisamos entender que somente perante o Senhor é que nós devemos colocar as nossas aflições. Tudo que vem para tentar te trazer o desequilíbrio, trazer você a inquietude, a insegurança, a tempestade, somente o Senhor é quem pode trazer o livramento. E essa passagem nos mostra que não depende da ação do seu inimigo. O seu inimigo pode vir contra você em maior número, em maior força aos olhos humanos. Mas contra o Senhor, ninguém permanece de pé. Contra o nosso Deus, ninguém o vence. Ele venceu e não há relato de nenhuma derrota do nosso Deus. Não há fato que sequer tenha uma sombra de dúvida sobre alguma derrota. Não existe. Não há. E Davi sabe disto. Conhecendo isso, ele clama a Deus, como nós hoje devemos clamar ao Senhor. E aí, como primeiro ponto, nós colocamos a dependência de Davi. Olha, ele clamava em alta voz, suplicando misericórdia. Esta é a manifestação pública de dependência do poder de Deus. Amém? Olha, nós precisamos clamar ao Senhor de forma pública. Não temos o que esconder a quem nós depositamos a nossa fé. Como nós cantamos, Ele é fiel e ouve. Aquele que ouve e é fiel, Ele vem em busca da solução daquele que o deseja. Então Davi sabe disso. E nos ensina, esse texto nos ensina isso. Devemos buscar a nossa dependência no Senhor e declarar. Precisamos declarar isso. Não existe cristão 007. Não tem o escondidinho. Não tem o disfarce. Não tem a máscara. Nós precisamos anunciar aquele que nós cremos. Nós precisamos anunciar aquele que nós cremos. E voltando à caverna de Adulão, existe uma comunidade aqui em Belo Horizonte. E eu espero que algum deles possam estar ouvindo, e aí vai o meu abraço a vocês, chama Ministério Caverna do Adulão. Um abraço a vocês, porque estes são aqueles que precisam receber o Evangelho. E essa dependência anunciada, se ela não for anunciada, esse poder de Deus, ninguém se dobra diante dele. A nossa dependência está em Deus, porque nós temos um Deus que é infinitamente mais. Ele é poderoso, ninguém o impede, todas as coisas estão no seu controle, Ele criou todas as coisas, você é obra da criação de Deus. Então a nossa dependência está em Deus. Nós precisamos declarar como Davi declarou. Não temos o que temer diante do inimigo. Se clamarmos a Deus, Ele ouvirá e agirá em nosso favor. Amém? Nós precisamos fazer isso. Ponto 2. Nós temos o derramar de Davi, que é derramo perante Ele. Muitas vezes essas aflições que passamos, nós acabamos nos derramando diante de pessoas que não vão poder nos ajudar. Abrimos a caixa para quem não reconhece o que há lá dentro, que não valoriza o que está lá dentro, que nem tem e nem esperava que você se derramasse diante dela. Nós precisamos realmente direcionar a Deus. E esse derramar a Deus é render-se de forma única e total ao sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Somente o sobrenatural de Deus poderia trazer vitória para Davi naquele momento. Ninguém poderia resolver o problema de Davi, nenhum dos seus homens, nem a desistência do próprio rei Saul.
mas somente a intervenção de Deus poderia trazer a vitória. Então, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a nossa nação, somente a interferência de Deus é que pode trazer essa vitória. Por isso é necessário que a nossa nação, o Brasil, se derrame diante de Deus, não de obras de mãos de homens, não diante daquele que é uma figura, que é uma imagem, mas diante daquele que é o Deus invisível e que age, e que os nossos olhos pela fé possam ver os milagres dele no nosso meio. Somente ele é que pode, de forma sobrenatural, mudar o coração desses homens da liderança do nosso país. Não é nenhum outro homem indo lá e propondo algo, é somente o sobrenatural de Deus, para impor a eles a total dependência a Deus. E é isso que nós precisamos em cada um desses homens, em cada um de nós, derramarmos diante do Senhor e entregar sem nenhum receio, sem achar que vamos guardar alguma coisa. Olha, nós não guardamos nada. Não há algo que você tenha feito ou que eu tenha feito que vá ficar escondido de Deus. Não tem. Tudo que nós fazemos, Ele está vendo. Tudo que nós falamos, Ele está ouvindo. Tudo que desejamos, Ele conhece, Ele sonda. Mas como um pai que deseja um relacionamento com o filho, é necessário que nós devamos abrir a nossa boca e com o nosso corpo manifestar essa dependência. Com as nossas ações, deixar isso bem claro. Ah, mas Deus sabe todas as coisas, pastor. Eu não preciso falar. Você deve falar. Você precisa falar. Porque o ato de você falar a Ele deixa claro uma intimidade sua com Deus. O ato de você chegar a uma pessoa e falar com ela, quer dizer, você tem acesso a essa pessoa. Você tem intimidade a essa pessoa vai te ouvir, essa pessoa vai te ajudar, e assim é Deus. Deseja essa intimidade, esse relacionamento, porque nesse relacionamento fica declarado a sua dependência e o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. E é só assim que a história de Davi nesse momento de caverna poderia ser mudado. Às vezes nós estamos escondidos em alguma caverna. E precisamos nela ouvir a voz de Deus. E nós vamos ouvir, como assim homens de Deus ouviram a voz. Nós precisamos e vamos sair desta situação. Mas depende de nós nos derramarmos somente diante do Senhor. E o item 3, nós temos essa rendição, esse render-se ao Senhor. Nós temos uma palavra que é rendição humana. Sabe quando você tem não mais forças alguma? Sabe quando todas as suas armas já foram usadas e não resolveu? E aí você vira para o inimigo e fala assim: você rende, se entrega, ou vai resistir mais? Se resistir mais, perde a vida. Se resistir mais, o seu espírito será partido. Mas diante do Senhor, quando nós temos essa rendição espiritual, essa rendição sobrenatural, é aquele que tira-nos da situação humana, da situação temporal, para uma situação eterna. E a partir do momento que os seus olhos são voltados para aquilo que é eterno, essas circunstâncias do momento,
Esse inimigo que se apresenta, que se levanta contra você, os seus olhos não estão voltados para ele. Porque você se rendeu de forma completa, se derramou e sabe que a sua dependência está em Deus. E a ação de Deus vem de forma sobrenatural. Então isso te tira daquilo que os seus olhos naturais estão vendo e coloca você em um lugar aonde os seus olhos espirituais vão ver. E isso não depende da pessoa que está com você. Depende de você e dos seus Deus. Por isso a salvação é individual. Não dá para ir de carona para o céu. Não adianta colocar mais um bambolim na rabiola que você vai nela. Não vai dar. Vai dar de lado, vai pesar, alguém vai ficar, alguém vai arrastar. Mas quando nós verdadeiramente nos rendemos ao Senhor, a nossa história muda. Nós olhamos diferentes, nós caminhamos diferentes, nós falamos diferente, acreditamos diferentes. Como foi dito hoje, aquele que conhece, experimenta. Aquele que experimenta e gosta, ele vive. Então é um processo de conhecer, experimentar e viver. Se nós nos rendemos ao Senhor, nós passamos a ter experiências que ninguém toma de você. Por isso, no momento da aflição, é trazida à sua memória aquilo que gera esperança, mediante a sua experiência com Deus, mediante o seu viver com Deus. Por isso, rendemos sim, nos entregamos sim, e nos derramamos sim. Nós precisamos fazer isso. É isso que Davi aqui está deixando claro. Porque estava cansado, angustiado, entristecido, porque nada tinha feito contra aquele, pelo contrário, nada tinha feito contra o rei Saul. Davi era o comandante do exército, um vencedor junto, estava somando, agregando, mas o rei o perseguia. Quantas vezes fazemos o que é certo para com aquele que está conosco e sofremos perseguição? Ficamos entristecidos, abatidos, fracos. Mas aí vem o clamor, vem o seu gritar, vem o seu lá de dentro bradar esse grito de pedido de socorro, de dependência. E aí, para finalizar, eu peço a vocês, vamos ler o texto, 1 Pedro 5, 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que essa palavra não se afaste do seu coração. Há um Deus que cuida de você. E não tenha vergonha de clamar e pedir socorro. Jesus, no capítulo 27 do livro de Mateus, ele clama ao Pai, porque não aguentava mais tanto sofrimento. Na cruz ele clamou, e então entregou o seu espírito, e encontrou a paz. Porque o nosso espírito, colocado no Senhor, nós encontramos salvação, vida e paz. Que o seu clamor possa chegar ao Senhor e você encontrar a vida, a salvação e a paz. Que a nossa nação, que o Brasil, venha encontrar salvação, vida e paz no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor, amém?
minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a orar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a orar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido, livra-me vem do falso Deus.